Bom dia, caros irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a este programa que será chamado Querigma, em que iremos falar hoje acerca das questões do Natal. Estou aqui com o amigo Ricardo, em que ele vai me ajudar aqui, digamos assim, a partilharmos convosco também esta grande novidade da encarnação, esta grande alegria que é para nós o Natal do Senhor. Olha, Ricardo, em primeiro lugar eu queria te falar contigo acerca de aquilo que é o Natal. E nós temos que compreender que na Sagrada Escritura Jesus nasce num tempo particular, como sabemos. Ele que era eterno, não é? Quis assumir a nossa natureza humana e isto para nós é um motivo assim de espanto, não é? De entusiasmo, não é? Como é possível o Deus que é eterno, infinito, todo-poderoso, não sofre qualquer sofrimento e dor, quis encarnar na nossa história. E em particular queria-te falar, em primeiro lugar, aquilo que é a sua encarnação na sua historicidade, ou seja, porquê aquele tempo? E é curioso que Cristo veio na altura em que estava o imperador César Augusto, que é, no fundo, digamos assim, conhecido como o primeiro imperador de Deus, o Filhos Divi, ou seja, o filho dos deuses. E é curioso que nessa altura do imperador todo-poderoso, o rei mais forte do mundo, na altura, não é? Em que o Império Romano tinha atingido praticamente a sua máxima extensão, o Filhos Divi, o tal imperador, é que de repente surge naquela mesma época o Filhos Dei, ou seja, o Filho de Deus. E é ver que ele tinha todo o poder, não é? Conseguiu e quis desejar fazer um censo. E nós sabemos que Maria e José tiveram esta, digamos, dificuldade, tiveram de passar pelo censo, tiveram de ir, apesar dos incómodos que eram, naquela gravidez, ter ido fazer isso, porque isso era o poder do rei, não é? Porquê é que eles fazem o censo? Porque o censo implica maior controle sobre a população, podes taxar melhor, cobrar melhores impostos, podes trazê-los para o teu exército, ou seja, tudo isso demonstra o seu poder. Mas os evangelhos, de forma particular, dizem que o verdadeiro rei não é esse. O verdadeiro rei é aquele menino que nasce no presépio. É muito curioso esse contraste, a diferença entre aquele que tem todo o poder, supostamente, no mundo, mas o verdadeiro poder vem de um Deus que se dispõe da sua infinitude por amor. Isso é que é o grande poder que os evangelhos nos falam. E vemos também que nesse contexto, digamos assim, do Império Romano, vivia a chamada Pax Romana. Como sabemos, é a paz romana, mas que era à base do poder. A paz existiu por causa do poder que os romanos exerciam sobre os seus territórios. E nesse tempo da paz romana veio a paz de Deus. E que não é uma paz de violência, mas é a verdadeira paz. Da ligação entre todos os seres humanos no amor e na unidade a Cristo, não é? Mas também foi a época melhor para que depois o cristianismo se espalhasse. Por causa dessa paz causada pela violência, Deus encontrou uma forma de, digamos assim, de espalhar o cristianismo por todo esse império. De uma forma bastante rápida e segura, digamos assim. E esse contexto de onde veio esse Deus, não é? É muito interessante. E depois vemos, não é? O imperador era aquele que podia se alimentar de tudo, tinha todo qualquer alimento, e o menino Jesus vai nascer numa manjedoura. Como sabemos, a manjedoura é o sítio onde os animais se alimentam, porque nos explica que este menino é também o pão da vida, porque ele um dia vai dar o seu corpo e sangue para alimentar todo o povo, não é? E este rei verdadeiro não é aquele que pode buscar um alimento da Espanha, da Síria, lá em Roma, mas é este rei que se dá em alimento a todos os povos. E vemos que ninguém era mais livre no Império Romano que o imperador, né? Ele podia, com uma ordem, ir ali e acolá. E aquele menino que está ali enfaixado, não é? Nós imaginamos esta imagem dele enfaixado, parece que está ali tão preso, tão vulnerável, incapaz até de levantar a cabeça. Esse é que é o verdadeiro rei e aí é que está a verdadeira liberdade. É muito interessante. E saber que aquelas faixas, no fundo, já dão a indicação das faixas que o irão envolver depois na crucifixão. Depois de ser morto, ir para o sepulcro, também vai ser envolvido em faixas, vai ser colocado o sudário. Já apresenta essa ligação profunda entre o nascimento e depois a sua entrega por nós. Porque isto é que é curioso, porque Jesus veio encarnar, porque é que ele veio encarnar entre nós? Qual é a razão? Muitos podem dizer porque veio trazer a paz ao mundo, veio revelar o amor de Deus num rosto humano, veio trazer, digamos, a verdadeira verdade. Tudo isso é certo, mas o próprio Jesus disse: eu vim para salvar aquilo que estava perdido. O Filho do Homem veio para salvar aquilo que estava perdido. Portanto, Jesus veio para a nossa salvação.
veio para trazer em nós a verdadeira relação de Deus. Veio nos salvar. Agora, porquê este método? Porquê a encarnação? Aí posso dizer, digamos assim, como fez Santo Tomás de Aquino, que ele dizia que há necessidade primária e há uma necessidade que não é tão primária. Digamos assim, para eu ir a Barcelos, eu posso ir de carro, mas não podia ir. Mas se calhar o meio melhor para ir neste momento é ir de carro, não é? Do que ir a pé. E este meio da encarnação do nosso Deus foi a forma mais perfeita que Deus encontrou para nos salvar. Porque já diziam os padres patrísticos uma coisa em latim, homo, ou seja, Deus fit homo, para homo fit Deus, mais ou menos assim a tradução em latim, que significa Deus fez homem para o homem fazer Deus. Não, digamos assim, na divindade, porque sim, há muitos que têm o Deus na barriga, não é? O rei na barriga. Não é que desejamos ser deuses, mas na medida em que podemos participar da divindade de Cristo, da sua salvação, da sua eternidade. E como a divindade assumiu a natureza humana, a nossa carne, nós podemos, digamos assim, com o auxílio do Espírito Santo, também encontrar, digamos, essa graça de chegarmos ao encontro da eternidade, ao encontro de Deus. Padre Vítor, e antes de mais, obrigado pelo convite. Sim. O tema, como estão a ver, é interessante, envolve aqui muita teologia e não só, e outros caráteres mais a nível científicos. É interessante que já na altura do Éxodo, já o povo de Deus fugia pela opressão, continuámos nos romanos, na altura da era romana, na altura que Jesus nasce, e acho que ainda hoje existem muitos cristãos que ainda não compreenderam, porque eles veem a opressão do dia a dia da sociedade que vamos vivendo, e já naquele tempo havia aquela opressão dos romanos, então estavam à espera de um Deus que os fosse libertar da pobreza, da opressão. E aquilo que realmente Jesus, o menino Jesus, veio ao mundo fazer foi libertar de uma coisa superior a isso, que vai ao encontro do que a história, desde o Antigo Testamento, nos vem revelando, e depois os evangelistas nos vão afirmando na Páscoa, na ressurreição de Cristo. Interessante esta ligação que existe entre Natividade e Páscoa. Exatamente, digamos assim que o nascimento já anuncia, digamos assim, essa entrega de Jesus na cruz. Como eu disse, pela questão das faixas que enrolam o menino, pela questão de que ele será dado em alimento, por questões também muito interessantes, ou seja, de que este menino, digamos assim, que nasce, tem, digamos assim, como salva, ou seja, finalidade última, a morte, mas acima de tudo a ressurreição. É isso que às vezes nós esquecemos na vida cristã. E esquecemos que o Natal é esta festa que às vezes nós, e bem, pronto, juntamos com as famílias, estamos juntos em convívio, é uma altura animada, com muitas luzes, mas é de facto uma experiência forte, digamos assim, uma experiência transformadora. O verdadeiro Natal, às vezes nós se calhar não entendemos que este menino que nasce já aponta para a sua entrega, aponta para a sua morte na cruz e o seu sofrimento, porque é um Deus que quis tomar esta natureza. E isto é algo, digamos, transformador. Às vezes nós, digamos assim, pomos o Natal um bocadinho fofinho, digamos assim, de forma mais concreta. Mas o Natal é esta experiência de um Deus que irrompe na nossa humanidade e que se apresenta, não é? E isto é algo que é, digamos assim, muito interessante. E depois há uma coisa engraçada, é que este Deus que vem combina-nos a uma mudança. Porque ele veio para nos salvar, é certo, mas também veio provocar um novo nascimento em nós. E já diz Jesus Cristo com Nicodemos, traz de nascer de novo. Que não é um nascer que é entrar outra vez para o ventre da mãe, mas é um nascer de novo, assim que nós, vendo este verbo que vem, o que é que isso vai significar para a nossa vida? Como é que nós temos que nos mudar? E às vezes aí é que nós entramos em contraste. Porque nós cristãos queremos que Deus venha, mas depois também não queremos que Ele venha. Porque se nós aceitarmos o que Ele é e o que Ele vem fazer na nossa vida, nós temos que deixar algumas coisas que nós fazemos que se calhar não são muito certas e deixar os nossos pecados de estimação e tal, e não quero isso. Exato. Então o cristão vive nesta dualidade muitas vezes. Eu quero que Ele venha, mas agora não quero que venha já. E Jesus veio provocar isso mesmo. Então o Natal para nós é ver este nascimento do menino Salvador, não só ver toda a sua experiência que Ele irá trazer para o mundo, mas depois aquilo que vai fazer em mim. E para me mudar, ou seja, para me transformar, isto aqui é algo difícil e exigente. E que é algo que muitas vezes nós pomos em stand-by, olha, hoje não.
e deixámos para o amanhã. Mas o Senhor jurou, não, tem que ser hoje, porque eu nasci hoje e tu tens que nascer hoje, tens que nascer também novamente. É engraçado que hoje era perto de 4:30 da manhã, 5 da manhã, eu acordei. Acordei, se calhar foi um anjinho que me pus a pé e era acerca deste tema que nós iríamos desenvolver e estava a pensar, eu desde as 4:30, 5 da manhã para cá estou a pensar neste assunto e é engraçado que refleti e assim geralmente nós cristãos, então quanto mais outras religiões opostas a nós, pensam muito na crucifixão, na morte e focam-se muito na morte, correto? Jesus precisou de passar por esse processo para vir a grande glória. E o nascimento e a ressurreição de Jesus, se repararem, o início, o alfa e ômega, o início, nasce aquele menino, aquela luz do mundo, e depois vem aquela parte, o renascer de novo, mas na sua grandiosidade, na sua parte gloriosa, que vem a parte da ressurreição. E as pessoas se focam no meio termo, que será neste caso a morte. E a morte é simplesmente uma passagem. É castiço que eu também estava a ler São Tomás de Aquino e a falar no Summi Finale, que dizia, tem que acabar até o fim e a parte final da essência de Deus é voltar ao Pai e por isso manda o seu Filho para nos resgatar, para nos salvar desde a primeira queda da humanidade, de Adão e Eva, não é? Lá está, isso que também indicas e que a própria tradição da Igreja traz de forma particular no Natal, para muitos que estiveram se calhar presentes na missa do Natal. Há uma das coisas que a Igreja nos pede neste dia, quem tem essa capacidade física de se ajoelhar, quando falamos da parte da encarnação do credo, em que fala precisamente, encarnou, então nós ajoelhamos e depois nós levamos. E nós fazemos isso todos os domingos, por norma, fazemos uma breve inclinação, só que no Natal, para, digamos, para meditar mais profundamente nesse mistério, nós nos ajoelhamos nesta questão da encarnação. Isto acontece porquê? Acontece porque a realidade é a seguinte, é que o nosso Deus, digamos assim, desceu ao nosso encontro na encarnação para depois nos elevar. E nós fazemos de forma particular no Natal essa experiência do ajoelhar, ou seja, que perdemos metade da nossa altura, não é? Ajoelhamos para refletir este Deus que desce até nós, mas que depois se eleva e nos eleva com ele. É esse o grande mistério, digamos assim, da encarnação. Santo Tomás de Aquino falava da hipostase, né? Ou seja, um pouco mais complexo, sobre esta questão da relação de Jesus Cristo e a sua necessidade, digamos, salvífica, não é? A razão porque veio deste modo, não é? Eu tento procurar encontrar essa realidade. Que foi uma coisa que a Igreja entrou em choque durante muitos anos, não é? Nós tivemos a experiência de algumas, digamos, heresias, de forma particular o arianismo, em que tentaram retirar a divindade de Jesus Cristo, na medida em que Deus era o Deus, e depois a primeira criatura, e depois a segunda seria o Espírito Santo, ou seja, e a primeira criatura seria o próprio Cristo, na medida em que este Deus, este que morre, digamos assim, não era verdadeiramente divino, ou seja, havia uma separação. Exatamente. E nós corrigimos isso no Concílio de Niceia, mas depois mesmo assim tivemos bastantes dificuldades, porque esta ideia do Todo-Poderoso, um Deus encarnar nessa nossa carne para sofrer, é de facto uma ideia que para nós tem dificuldade a fazer sentido. É preferível dizer, olha, Deus escolheu alguém para fazer esta mediação e não ele próprio vir fazer isso, fazer para esta experiência. Eu acho que isso acontece muito interessante talvez para sentir um pouco o que nós sentimos, ou seja, quando nós choramos, Deus sabe o que é isso, o que já o fez. Quando nós sofremos, Deus já sentiu esse sofrimento e essa dor. Claro que lutou com essas coisas sendo perfeito e não entrando em pecado, mas ele passou por essa experiência e nos ensina que, como ser humano, nós podemos encontrar, digamos assim, essa perfeição seguindo os seus mandamentos. É possível. Que é possível, a questão da santidade que é para todos. Mas agora, isto aqui para aqueles que gostam mais, queres ler sobre a encarnação, é Santo Antanásio, o livro da encarnação, em que ele, digamos assim, ele participa no Concílio de Niceia como diácono, à beira do seu bispo, e vê toda esta questão desta divindade de Jesus e passou a sua vida toda, digamos assim, a lutar fez o seu projeto de vida, digamos, tentar ver a questão da encarnação e juntar esta necessária divindade e humanidade, nas duas naturezas numa só, sem distinção nem divisão, como diz os documentos desse concílio. E ele sofreu imenso, foi perseguido, mas não deixou de fazer isso, e o que ele no fundo diz é que era preciso ser Deus para nos salvar, ou seja, através da nossa humanidade, porque se fosse o homem a salvar o seu próprio, ou seja, se ele não fosse divino,
Ok. Era o homem a salvar o próprio homem, mas nós não conseguimos salvar-nos a nós mesmos. Não. Nós não temos essa capacidade, esse dom, e, portanto, o homem não se pode salvar a si. Por mais que a gente queira, esta questão do autocentrado, por exemplo, C.S. Lewis falava que, no fundo, nós somos como uma torradeira estragada, dizia ele. E a torradeira não se vai curar a si mesma. E Pois. quem é que pode curar a torradeira? Aquele que fez a torradeira. Exato. E então, ele tem que, para curar, tem que entrar ali, tirar as cascas de pão As e tal. vísceras. As vísceras têm que sujar-se, não é? E, ou seja, esta imagem, claro, é uma imagem, é uma alegoria, digamos, uma metáfora, mas para compreendermos que é um Deus que foi ele que criou a torradeira, ele sabe o que é preciso para arranjar, então ele próprio vai. O Criador. E, portanto, nós não podemos falar assim mesmo, tem que haver a divindade, mas depois também tem que ter a humanidade. Ou seja, a humanidade tem que estar presente lá, porque Deus, digamos, entra em nós e também necessita da humanidade também ter este projeto de redenção. Que é um projeto de redenção, que, ou seja, que vai fazendo isto assim, claro, estou a diminuir muito, mas em grosso modo um bocadinho o que fala, digamos assim, Santo Etanásio. Os padres da Igreja refletiram muito sobre essa realidade, ou seja, a necessidade de ser o próprio Deus, não é? Porque nós não somos capazes disso, mas depois através da nossa humanidade, quase como um remédio àqueles venenos que a gente toma, que o próprio veneno cura, não é? Exato. A própria humanidade em si também trazer a redenção. E, claro, que Jesus veio para a nossa salvação, e nós vemos que isso acontece depois, claro, com o plano ou seja, o plano da salvação, mas também é uma coisa muito interessante, que às vezes nós esquecemos, que já era, digamos assim, pensámos nos planos de Deus e desejos de Deus ir ao nosso encontro e encarnar. Ou seja, mesmo que o ser humano nunca tivesse pecado, isto dizem mais os franciscanos, mesmo que a nossa humanidade não tivesse pecado, Deus viria na mesma, digamos assim, para uma revelação, ou seja, profunda, para uma revelação, digamos assim total da sua essência. Ou seja, mesmo que não tivéssemos esta salvação, já era desejo de Deus, por exemplo, compartilhar esta vida com a humanidade, de estar connosco. É um Deus que não fica no seu canto, mas é um Deus que vem ao nosso encontro. E lá está o maior dom que nós temos, a humanidade, indiferentemente sejamos cristãos ou não cristãos, é o ato de amor que Deus tem perante nós, a sua misericórdia pela humanidade, e isso é lindíssimo. E continuando a falar de um bocado, quando eu acordei, o que me veio à mente foi um evangelista. Isto nunca na minha vida me aconteceu hoje. E eu fui, claro, como estava em casa, fui pesquisar e andei à pesquisa e tive as respostas, e achei engraçada acerca do contexto do texto que estamos a falar, o resumo que eu tirei. O evangelista João, no capítulo 14, versículo 6, ele fala uma frase tão conhecida por nós: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E que relação poderá ter isto com o que acabamos de falar? E eu pus-me a pensar, sim, mas isto tem alguma coisa de muito forte, de uma ligação muito compactada com a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E como é que Deus se revela na salvação da humanidade desde o nascimento até a ressurreição? Só com estas palavras. E foi muito engraçado. Na pesquisa que eu fiz, encontrei isto. Analisando uma leitura filosófica, a afirmação eu sou o caminho, a verdade e a vida, e dialogando sobre tudo, já entrando um bocadinho mais na ciência, na epistemologia, a metafísica clássica de Platão e Aristóteles, juntamente com a filosofia cristã e ontológica de Santo Agostinho, doutor da nossa igreja, e São Tomás de Aquino. Você já tocou de leve São Tomás de Aquino, sim. Eu já vinha preparado, e é muito engraçado que o caminho que o Pai cria, o Pai, o Criador de Deus Pai, ele cria o caminho, e aí encontra-se a ética do ser humano e a sua finalidade, retornar ao Pai. Depois temos a parte da verdade, o Logos, o intelecto, Jesus, quando vem ao mundo, quando ele cresce, não é? Infelizmente não se sabe assim muita coisa de Jesus quando era mais pequenito, mas já existia um grau muito elevado de sabedoria quando Jesus se perde dos pais e reencontrar com os teus da lei, e Maria toda preocupada, em vez de olhar com ele, simplesmente ouviu, e Jesus acatou a hora e foi para casa depois de estar com os teus da lei. E depois vem a parte da vida, que é o ato do amor, da palavra pneu, o sopro da vida, o Espírito Santo, aquilo que nos impulsiona a caminharmos.
eu sou o caminho, a verdade e a vida. É engraçado. Foi este flash que eu tive, foi este flash que eu fui ver, assim, nunca pensei nisto. Fizeste aí uma caminhada interessante desse aspecto, digamos assim, profundo da Sagrada Escritura, que é a beleza da Sagrada Escritura, é que nos revela, digamos, coisas fantásticas cada vez que nós olhamos para lá. E essa parte final que tu tocaste, a questão do sopro da vida, claro, que te liga, digamos assim, também a João, ao seu prólogo, não é? Exatamente. Ou seja, o Logos, que era Deus e que estava com Deus, e que por ele tudo foi criado, e que apresenta aqui que a palavra de Deus, digamos assim, que é o próprio Cristo, que estava presente na Gênesis, na criação da humanidade. Que é uma coisa curiosa, não é? Ou seja, esta ideia de que a palavra toma esta forma, porque no fundo a palavra diz algo de nós. Por exemplo, quando nós estamos a falar, eu estou a falar contigo, eu estou a revelar um bocadinho daquilo, o que sei, o que aprendi, o que sou. Estou-te a dar um bocadinho de mim. A palavra que eu digo é um bocadinho de mim. Claro que eu sou muito limitado, a minha palavra não chega, não estou a dizer tudo de mim que a palavra que eu uso. Mas com Deus é diferente. Claro. Porque Deus, quando se revela pela palavra, quando usa a palavra, digamos assim, neste contexto, a revelação é total. E essa revelação está em Jesus Cristo. Porque fala, por isso é que Ele é também Deus. Ele, digamos, parte de Deus e é Deus. Porque é a palavra, quando dizemos Deus, Jesus Cristo é a palavra de Deus, é o Logos, não é? Hoje em dia podemos falar da consciência, uma coisa muito difícil de ver, mas é o Logos. Este Logos significa que eu sou a palavra, a revelação de Deus, e sou a revelação de Deus porque eu também sou Deus. Porque Deus se revela inteiramente na sua palavra. Enquanto que nós não. Revelamos uma parte de nós. Deus revela a sua totalidade e ao revelar a sua totalidade, aí está o Cristo. E esse mesmo Cristo, essa palavra criadora que era eterna, que está com Deus desde sempre, e depois o amor que brota de um e do outro, pai e filho, que depois dá, assim, digamos assim, a expressão ao Espírito Santo, digamos assim, nessas três ligações, nessa trindade que nós adoramos. Essa revelação de Jesus Cristo, que é a palavra em Gênesis, é a mesma palavra que irá nascer em Belém, naquele tempo concreto. É engraçado que você pegou num tema interessante quando dizia que a humanidade, e com certeza o humano não se consegue autocurar ou auto-salvar. Nós precisamos da criação, o Pai neste caso, que nos criou, Ele é que vai remover em tudo aquilo no nosso interior e vai nos purificar e nos orientar o caminho. Mas é engraçado que a Igreja, e agora que estamos num momento pós-sinodal, onde se utilizou muito a palavra, a partilha, o caminhar juntos, o poder da palavra, mas não há mais ninguém mais forte na humanidade, senão o próprio Jesus foi o mestre da palavra, como já acabamos de referenciar. E nós, como batizados, o poder, a graça que temos, desde que estejamos em graça com Deus, faremos a nossa parte como humanos e a parte divinal poderá, por eventualidade, atuar em nós se nós damos por ela. Uma simples palavra, no momento preciso, pode magoar uma pessoa, como pode fazer o inverso, pode salvar uma pessoa. E eu, quando digo salvar, existem milhares de maneiras de a pessoa motivar-se para continuar a viver, porque tem que passar por processos difíceis da vida. E aqui vai buscar uma outra passagem rápida, assim, passou-me agora um flash, na consagração, mas Senhor, dizer uma só palavra e eu serei salvo. É engraçado o poder, e pronto, infelizmente ainda existe muita vandalização nesse sentido, que as pessoas quando vão à Eucaristia ou à missa, a sua referência é ir comungar, está correto, tudo bem, mas nunca podemos esquecer que primeiro comungamos pela palavra, através das leituras, e essa parte que nós cristãos temos que melhorar, temos um caminho ainda muito árduo para caminhar, porque quando nós conseguirmos chegar à profundeza da beleza e ensinamentos que lá está, não teremos a cura para muita coisa. A comunhão será o complemento que nos falta, aquela parte de divindade que nos vai preencher por completo. Lá está, eu acho que tanto uma coisa como outra são necessárias, e é por isso que temos a mesa da palavra e a mesa da Eucaristia. E muitas pessoas sentam-se um bocadinho na mesa da Eucaristia, esquecem-se um bocadinho a mesa da palavra, e que Deus que fala ali, não é? Deus que fala. E às vezes nós somos um bocadinho banais, não é? Às vezes pomos a criança que até lê mais ou menos, mas não temos a certeza, e ela dá dois pontapés nas palavras, e no fundo está a adulterar a palavra que Deus quer transmitir ao seu povo, e que é trágico, não é? E eu faço muitas vezes esta comparação. A gente cai uma hóstia no chão, a gente fica assim meio preocupado e chocado, incomodado.
mas cai o livro da palavra de Deus, poucos, caiu, ou então pegamos nele debaixo do braço e vamos arriscá-lo, ou seja, e se vê a grande diferença. Os nossos irmãos protestantes, digamos assim, têm um cuidado com a palavra, Muito maior. que acho que nós devemos também ter esse cuidado de procurar saber e conhecer aquele Deus, porque ninguém ama o que não conhece, e portanto a palavra é necessária para conhecer. E vou dizer apenas um pequeno aspecto em que tu falas sobre a questão da divindade, não é? Que eu falei um bocadinho com o Tanásio, né, da encarnação, este Deus que, sim, que é divino e precisa ser Ele a cuidar, mas que depois isto tem todo um projeto de salvação, porque Deus vem salvar-nos, é certo, do pecado, mas também daquilo que estavas a falar, a questão da dificuldade, das depressões, esse tipo de coisas. Deus também vem salvar aí. Como tu dizes, a nossa palavra humana, no tempo certo, na hora certa, as palavras certas, tem muito poder, como tu dizes, consegue salvar uma pessoa. Então imaginemos o que faz a palavra de Deus, não é? A palavra de Deus é infinitamente superior à nossa palavra e, portanto, consegue fazer isso de forma mais autêntica. Mas, ao falar isto, não era, comecei a pensar um bocadinho nisso, uma situação que me aconteceu com uma criança, pronto, aquelas idades confusas e que falava sobre a questão da porque é que Jesus veio ao mundo, e afinal porque é que ele veio, porque foi que ele precisa salvo de quê, não é? E é curioso ver, porque que na altura comecei a tentar explicar de forma um bocadinho simples, dizer do género: Deus é justo. E, portanto, nós que pecamos, temos que pagar o pecado que nós cometemos. Claro. Mas Deus também é misericordioso. E depois, o que Deus percebeu é, eles não conseguem pagar. E a questão do cordeiro que é imolado, não é? A questão de que eles classificavam animais para o Yom Kippur, os judeus, que classificavam os animais para que o pecado dos povos caísse naquele animal. O que é certo é que o pecado da humanidade seria tão grande, ou seja, e sabemos que qualquer ofensa que fazemos a Deus é sempre infinita, e portanto é um pecado, ou seja, é demasiado grave em qualquer instância, por mais pequenas coisas que nós fazemos, então nós não tínhamos como pagar. Claro. E quem que Deus decide? Deus, eu vou pagar por eles. É o devedor que torna-se o devedendo. Exato. E então o imolado, não é? Imolado, ou seja, dentro do propiciatório, não é? Digamos, o propiciatório que é o lugar propício para a entrega da oferenda, e é o próprio Deus que, ok, tens de pagar, não consegues, eu vou pagar por ti. E então, aí então consegue esta coisa trágica, mas também salvífica, deste Deus que vem, sofre todas essas atrocidades, sem qualquer responsabilidade nenhuma, e assume esta dívida no seu próprio corpo, no seu próprio filho, ou seja, ele próprio assume esta dívida para ficarmos, digamos, pagos, para podermos encontrar a eternidade e a salvação. E é preciso ter mesmo muito cuidado, e eu sei que, eu confesso, eu gosto de ir a uma Eucaristia e gosto de ver uma criança ler bem, porque acho que aquela voz tenra dá-lhe o certo toque nosso humano, nós ficamos mais sensíveis, ficamos mais abertos a ouvir, não sei porquê, mas pronto, eu já tenho comentado com mais que uma pessoa e toda a gente tem esta perspectiva. E é engraçado, aqui uma parte, uma brincadeira, mas aconteceu, não devia haver acontecido. Sim. Na altura das leituras da Páscoa, próximas à Páscoa, a fazer a via sacra, vai uma criança que está a fazer locutor, então tem a última passagem, a última via sacra, e diz o menino, e Jesus expirou, em vez de dizer Jesus expirou, pronto, uma coisa que era tão sagrada, que toda a gente estava a sentir e a viver um momento, a criança, eu não estou a julgar a criança, claro. Nem ninguém que for uma criança, nem nada do género. A questão é que, pronto, são coisas muito fortes, que têm que ser muito bem vividas, tem que ter cuidado, porque uma palavra, principalmente, então a palavra de Deus, acabamos de falar que a palavra de Deus é aquela palavra que pode e faz para curar uma pessoa, e quando falo cura, não falo simplesmente física, todo sentido espiritual, moral, etc. Também uma palavra pode matar, porque tem havido às vezes desavenças entre a humanidade por uma palavra mal interpelada, mal compreendida, se calhar foi projetada num sentido, mas a mesma palavra, e nós em Portugal temos esse problema, que uma palavra pode ter mais que um sentido, pode ser interpelada mais que um sentido, e é interessante, e devíamos nos focar mais, eu falo por mim, nas formações que existem na igreja. Nós temos que aprender, e nossos irmãos, os testemunhos de Jeová, nesse sentido, eles estudam mais a palavra. Claro, estudam a maneira deles, não estou a dizer que esteja correto, mas nesse sentido, ao encontro que o seu padre estava a dizer,
eles aí já vêm a coisas mais sérias, tentam se aplicar mais sério, não se envergonham de o fazer. Às vezes nós estamos assim, meio duvidosos e não pode acontecer isto. Sim, a palavra, digamos, é essencial para a nossa vida de fé e, portanto, nós temos que, não podemos descurar. E todos os dias, interessante, um momento tão sensível, tão solene e de repente foi, digamos assim, manchado ou destruído ou A gargalhada? causou perturbação, digamos assim. E é como tu dizes, a voz da criança, se for bem preparada, muito interessante, chama a atenção e acho que cada leitura tem um contexto que às vezes ajuda, dependendo da pessoa que lê. Faço da experiência. Uma vez fiz, e eu falei com a pessoa em questão, a questão tinha perdido, digamos, uma pessoa importante. E a palavra de Deus, precisamente na leitura, falava sobre a questão da perda. Okay. E eu pedi-lhe, tu vais ler esta leitura. E quando ele leu, as pessoas ficaram estarrecidas e presas ao que ele estava a ler, porquê? Porque eles sabiam que ele tinha passado por aquilo. Um choque. Aquele choque, ou seja, porque sabiam que ele tinha passado por aquilo, e ele falava aquilo como quem entendia por dentro o que estava aquela palavra a dizer. Estava a viver a palavra. Estava a viver a palavra, e isso faz toda a diferença. Agora, conseguimos fazer isso todas as Eucaristias, calhar é difícil, não é? Mas ter alguém, ou seja, por exemplo, tu vais primeiro teres a palavra e vês, e procuras então ver o que ela está a dizer, a transmitir, e procuras tu transmitir não só corretamente um português, mas como quem sente. E a gente sente quando alguém está a viver aquilo que lê. Porque a gente pode pôr um papagaio a ler perfeitamente a palavra de Deus. Ele vai falar se calhar melhor que eu, se calhar até pode ter melhor dicção do que eu, mas não vai sentir nada. Ele vai ficar oco. E é que está a grande diferença. E a Eucaristia também, no fundo, a Eucaristia é toda assim. Quando nós vivemos o mistério que estamos a celebrar, este Cristo que é o pão da vida que se entrega e que está lá já presente na manjedoura para alimento para todos, já é digamos assim, algo diferente. A nossa percepção da Eucaristia muda, já não torna-se aquela coisa seca, porque é o próprio Deus que está lá connosco. Também acontece que, vou vendo na minha experiência como cristão, como qualquer outro cristão, muita gente vai ao encontro para pedir, mas falta a parte mais importante, que é nós estamos abertos a acolher. E Deus não se dá, quer dizer, Deus dá-se, mas Deus não vai entrar à força na casa de ninguém. Quando me refiro a casa, o nosso ser, não entra à força, só vai entrar quando nós realmente nos abrirmos. Existem casos fantásticos, desde assassinos, violadores, etc, etc. Existem muitos, que só quando as pessoas de verdade se arrependeram de verdade, a palavra de Deus aí entrou e nunca mais foram os mesmos. E vê-se isto desde o bom ladrão, por aí fora, até aqui. E é engraçado que eu tenho aqui uma pergunta muito castiça para comentar. Estamos a falar da Via Sacra e não sei o quê. E é interessante esta pergunta. Se Jesus, de facto, nasceu porque sabia que iria morrer, então o Natal não é, no fundo, a primeira estação da Via Sacra? Ora bem, no contexto mais concreto daquilo que é a tradição da Igreja, na questão da Via Sacra, a Via Sacra tem o seu plano decidido, ou seja, tem aqueles passos de Jesus, desde a sua condenação até a sua ressurreição e, portanto, até a sua morte, ressurreição e, portanto, isso aí, dentro desse sentido estrito, não. Agora, se nós vemos a vida de Jesus Cristo, a vida de Jesus também é esta Via Sacra, porque a Via Sacra não é só um tempo de sofrimento, mas é um tempo digamos assim, de encontro ao Pai, porque no fundo a Via Sacra há de terminar com a ressurreição de Jesus Cristo. Termina com a morte, é certo, mas prefigurando já, ou seja, anunciando a ressurreição. E nesse caso a vida de José, mas acho que também a vida de todos nós é em certa medida um bocadinho isso. A gente diz nas nossas orações mais populares, neste vale lágrimas, não é? Na medida em que, claro, há muita coisa para nos sentirmos alegres e vivos, e quando somos cristãos e sentimos o amor de Deus, o que Ele fez por nós, a alegria tem que inundar em nós naturalmente. O cristão não pode ser um triste cristão, como é que é? Um cristão triste é um triste cristão, não é? Triste cristão. E portanto a alegria deve estar em nós, mas nós reconhecemos que o sofrimento faz parte da nossa vida, e assim como o nosso Salvador o passou, e depois passou esse sofrimento, mas depois não deixou de fazer o bem, não deixou de fazer o seu projeto de salvação, de nos redimir. Nós na nossa vida também temos essa experiência da Via Sacra. Nós levamos a nossa cruz com Jesus, e isso é o grande risco de muitos cristãos, é que levam a cruz sem Jesus. Então, Sr. Padre Vítor, pela sua interpretação, digamos que a Via Sacra também temos que ver como se fosse uma lamparina, uma luz que está lá acesa,
e se calhar seria esse cuidado que João Paulo II viu, nosso querido São João Paulo II, e criou talvez então os mistérios luminosos para nos fazer refletir, cuidado, que a via sacra não é uma coisa só má, não vejam a parte negativa, a parte da morte. Sim, talvez seja nesse contexto. Nós cristãos, infelizmente, lá está, chegamos, isso nós vemos isso na experiência da litúrgica da igreja, em que as pessoas sentem muito a questão da paixão e às vezes até se emocionam e estão presentes, mas depois nas vigílias pascais, ou se calhar na Páscoa, já não se vê, digamos assim, muitas vezes essa alegria que deve brotar. Passou-se pelo processo de sofrimento, ou da pena, da quaresma, dessa experiência da quaresma, mas depois não nos alegramos, ou seja, depois não nos edificamos com a vinda de Jesus, porque nós, claro, nós podemos ter estes estados de estou alegre, estou triste, isto tudo está misturado em nós, mas se na quaresma nós vivemos tantos fiéis a ir profundamente a este sofrimento e a sentir-se culpados até de forma trágica, meu Deus morreu por mim, e sentem isso inteiramente, mas depois não se alegram com o anúncio pascal, e é que se perde tudo, ficamos presos só naquela morte, e a finalidade de Jesus Cristo não é morrer, a finalidade de Jesus Cristo é salvar e ressuscitar. A vida é gloriosa. Lá está. Eu tinha agora uma pergunta, mas você acabou de responder tudo sim. que eu encontro, e ele fazer uma pergunta muito interessante. O cristianismo estaria então traindo a sua própria origem ao romantizar o Natal e depois suavizar a violência na cruz. Sim. Pronto. Acabou de me responder, está tudo dito. Se a cruz é o destino inevitável da encarnação, podemos realmente dizer que Jesus foi rejeitado ou ele nasceu justamente para ser rejeitado? Ora bem, é interessante que São João, no evangelista, no seu prólogo, diz um bocadinho, diz: a luz veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. A realidade é que a experiência deste Deus humanado, deste Deus, é uma experiência que é difícil aceitar em nós, ou seja, a questão da rejeição, e eu falava nisso, nós cristãos, tanto uma parte queremos que ele venha, outra parte não queremos que ele venha, porque é transformador, não é? E significa deixar-nos, digamos assim, a nossa vida para uma nova vida. E isso às vezes, estás a perguntar, no fundo, é essa experiência, ou seja, esta experiência da cruz. Sim, ou seja, o caminho de Jesus passava pela cruz, sim, ele seria rejeitado, e foi, e ainda hoje é, mas lá está, aquilo que é exigente, e a verdade, digamos assim, muitas vezes nos impele, ou seja, nos impele esta experiência da rejeição, todos nós sentimos assim, digamos assim. Como é que posso expressar melhor? Há coisas que são importantes para nós, que nós temos que acolher e aceitar, só que às vezes temos muitas dificuldades a fazer isso. E nós, às vezes, aquilo que nos confronta, porque é um Deus que nos confronta com o nosso pecado, mas também com a nossa oportunidade de conversão, isso aí confronta-nos. E é como quando a gente diz uma verdade, e às vezes as crianças dizem isto aos pais, dizem sempre as mesmas coisas, não? Os pais dizem sempre as mesmas coisas aos filhos, mas é porque aquilo que é verdade é necessário dizer, mas porque aquilo que ele está a dizer confronta. Por exemplo, eu digo uma piada e digo 2 ou 3 vezes uma piada mais tarde, a mesma piada, tu ainda te vais rir e tal. Mas uma verdade que tu até sabes e conheces, mas que ainda não colocaste em concreto na tua vida, não a aplicaste, isso confronta-te e incomoda-te. Claro. E este Deus veio para incomodar. Exatamente. E por causa disso é natural que muitos preferam o status quo. Preferem, estava tudo bem como estava, não gostavas de ter vindo, caramba. Os judeus estavam muito bem orientadinhos, nós tínhamos o nosso templo, os romanos mandavam, ok, tínhamos de obedecer, mas era o que era. Ou seja, nós não precisávamos, se pudesse vir era para salvar já a nível da guerra e tal, libertar, isso até era bom, então, mas essas coisas de transformar-nos interiormente... Que é mais difícil. É muito mais difícil, é normal que exista a rejeição e existe a rejeição entre os cristãos. Mas Deus sabia disso, mas nem por isso, lá está, nem por isso a verdade e o anúncio deve-se deixar de fazer. E ele não desiste de nós, como é óbvio. Mesmo que rejeitássemos todos, houve uma altura que Jesus tinha sido rejeitado por toda a gente. Menos por uma pessoa. Nossa Senhora. Houve uma altura que a igreja estava nela. Os discípulos fugiram, cheios de medo, o Espírito Santo não estava neles, estavam assim incrédulos, todas as coisas. Ou aquela que ficou, digamos assim, junto à cruz, pronto, foi de forma particular Maria, porque era alguém que acreditava, e depois, claro, temos João e depois Maria Madalena, não é? Mas no fundo a igreja ficou naqueles. Tudo o resto foi embora. Aquelas 3 bases. Aquelas 3 bases. Porquê? Porque eram os que mais amavam.
Porque quem ama não desiste, quem ama não deixa, quem Vai ama até ao fim. acredita, vai até ao fim. Que é o que o nosso Deus demonstra e que Ele pede de nós, só que é exigente para nós. Mas vamos fazendo o nosso caminho. Quantos Pedros existirão até hoje? Será que largaremos tudo se nos chamar? Duvido. É difícil. É difícil. E agora vou ser um bocadinho mais atrevido, se me permitir. Sim. Gosto de fazer perguntas do dia a dia, da realidade, que alguns cristãos já querem fazer, mas sentem um bocado de vergonha ou até medo, que vão ser restringidos por aquela igreja que é muito forte. Mas enfim, a pergunta será esta: se o filho nasce dependente, frágil e condenado já de princípio, o que isso diz sobre a nossa obsessão por controle, nossa humanidade, pela segurança e até a própria força que vai existindo dentro das próprias igrejas? A força que vai existindo dentro das próprias igrejas. Às vezes existem determinados conteúdos pronto, há certos padres que são mais severos do que outros mais severos. Não quer dizer que um padre seja melhor que outro padre. E eu não vejo dessa maneira. Eu vejo isto de um padre estar a ver de um ângulo que outro padre estar a ver do outro ângulo. E aí temos um exemplo muito claro quando acontece a situação com São Paulo e Pedro. E estavam ambos a seguir Cristo, mas um está a ver de um ângulo, outro está a ver do outro ângulo, e Jesus, ou Cristo, reverencia que ambos estão certos, mas se complementam. E isto acontece muitas vezes na igreja. E nós vemos já que há padres mais, não vou dizer a palavra mais radicais, diria mais tradicionais. Mais tradicionais, há padres que já vão facilitando mais um bocadinho, são mais... que no fundo acaba por, se calhar, vai criando uma visão de mais abertura, que não quer dizer que o mais tradicionalista não o faça, atenção. O que tenho a dizer enquanto isto? Eu primeiro acho que devemos clarificar um bocadinho a questão dos nossos termos. Acho que deves ter atenção que tradição, nós todos podemos ser tradicionalistas, porque nós temos uma tradição da igreja, não é? Exato. Há uns que são mais conservadores, outros que já são mais liberais, talvez essa é a grande diferença. É verdade que cada um ao seu jeito tem, digamos assim, uma visão da igreja e quer trazer essa visão para as comunidades que estão respectivas. Agora, claro que num contexto que eu penso, devemos sempre encontrar, digamos, o equilíbrio. Normalmente o equilíbrio, nem demasiado liberal, nem demasiado conservador, nós temos que encontrar, digamos, o equilíbrio e também ver também as necessidades de cada uma das paróquias que nós temos. Agora, claro que vê-se, digamos assim, até que tendencialmente até os padres mais novos são um bocadinho, às vezes, alguns mais conservadores, até tendencialmente, há outros que também são mais liberais. Acho que a questão de sermos mais, se calhar, conservadores é porque num mundo tão volátil, tão agitado, nós queremos ter algo firme e certo, e portanto a doutrina da igreja é firme e certa, só que lá está, como é um peso institucional de 2000 anos, isso pode nos abrandar certas vezes em avançar por outros pontos. Pois. E nós temos que encontrar sempre este equilíbrio em que temos a tradição da igreja, a riqueza e a profundidade, a sua palavra, juntamos as coisas e vejo o contexto deste mundo. Porque Jesus, quando falava, diz o Evangelho naquele tempo e usava as imagens daquele tempo. E agora nós não podemos falar, ou seja, temos que falar neste tempo aquilo que é eterno, não é? Aquelas coisas que são os valores eternos, a palavra eterna, temos que falar para este tempo. E às vezes isso necessita de alguma adaptação. Claro. E se a gente fica preso a um modelo muito antigo, podemos acabar por atrair alguns, certamente, mas também alienar outros. Eu acho que tem que haver esse equilíbrio. Esse equilíbrio. Acho que é a melhor forma. E se calhar, tendencialmente, um bocadinho mais conservador em alguns aspectos, claro. Se calhar outros não sou tanto, mas sou eu, e assim, visões de Cristo e o Espírito Santo fala, né? Uns são doutores, outros são doutores, outros são sacerdotes, outros são isto, outros são aquilo, outros transmitem a palavra, outros curam doenças, ou seja, temos uma riqueza e que só o que é importante é que temos de estar unidos nesta mesma igreja. A igreja é uma casa e como a casa acolhe muitos familiares, cada um com o seu aspecto ou a sua ideia, a igreja deve ser isto. Você vai se adaptando. Exatamente. A igreja deve ser esta casa, como na família temos gente com muitas opiniões, nós na igreja também temos gente com muitas opiniões, mas não deixamos de estar na mesma casa e não deixamos de ser família. Uma coisa interessante que acontece comigo e em alguns grupos que o Padre Vitor sabe que eu pertenço, eu tempos atrás, talvez 4, 5 anos atrás, falava com um ilustre
amigo meu, que é bispo, não vou dizer o nome, como é óbvio, e estávamos a falar acerca da parte da música litúrgica. E eu, como você sabe, toco piano, toco guitarra, etc, etc, e também toco bateria, e estávamos a falar acerca da liturgia, e havia um padre que era mais conservador, que ele dizia que o órgão é que era o fundamento da liturgia, e eu dizia-lhe a ele em que parte da Bíblia que diz que o órgão, que eu, quanto eu me lembro, era tambores, era trompetas, era harpas, não existia. A questão aqui não era criar o choque. A questão aqui era que eu também reconheço que eu já vi grupos a tocar guitarra e outras coisas mais, que aquilo parece um concerto de rock que outra coisa. E isso na liturgia não se aplica, ponto. Isso é indiscutível. E corre-se esse risco, às vezes, de se perder. Mas, em contrapartida, também já vi pessoas com esse tipo de música ligeiramente mais expansiva acolher mais jovens. O que é que de futuro isso nos trará? Acho que ainda é muito cedo para avaliarmos isso. E eu vou ao encontro que o seu Padre Vítor está a dizer, tem que haver o equilíbrio. E eu também confesso que eu já vi algumas eucaristias mais solenes, que eu próprio admito que não se encaixa bem lá uma guitarra, de maneira nenhuma. É mais solene. Então, estou-me a contradizer, quer dizer, então há missas, eucaristias mais solenes que outras. Não é eucaristias mais solenes que outras. Mas existem momentos, e como existe um momento, como o seu Padre Vítor acabou de dizer, a igreja somos todos família, e vai-se adaptando, tentando manter o equilíbrio, não é? Sim. Em certa medida, pronto, eu entretanto também acho que será a altura, nós achamos que estamos a ser longos, mas até porque estamos a exagerar um bocadinho, mas eu vou dizer uma coisa curiosa, se calhar não reconhecias. Eu também, até a mim, na minha formação, disseram que é importante até o órgão de tubo, né? Que é, digamos assim, nos documentos litúrgicos. Exatamente. De facto, da igreja há um pequeno caderninho vermelho sobre acerca da arte sacra, a música sacra, e fala precisamente sobre esse aspecto e diz de facto que é a questão do órgão de tubo. Mas é como disseste, há momentos, não é que seja mais solene, mas é naturalmente como a Eucaristia, tem estados, assim como o tempo litúrgico tem, não é? Porque a altura da Quaresma é que estamos mais recolhidos, a altura da Páscoa é que devemos, digamos, mais a alegria, e dentro da própria Eucaristia temos isso. Temos um ato potencial para realmente sentir possibilidades, mas depois temos o Aleluia, temos o Santos, de louvor, não é? E não podemos ter um Senhor tem de piedade muito alegre, porque não faz sentido. Claro. Tem de piedade. Quer dizer, estamos a tirar um bocadinho o sentido disso. Agora, há Eucaristias em que nós focamos em alguns aspectos em que se calhar é melhor ter algo mais tradicional. Por exemplo, falas de uma Eucaristia com os escuteiros ou com a catequese, e depois falas de uma Eucaristia que é uma sexta-feira santa ou uma quinta-feira santa ou assim, é natural que há coisas que têm que ser diferentes. Claro. Mas indo buscando, é curioso que a história da igreja é muito rica. E inicialmente o órgão de tubos é um instrumento odiado pelos cristãos. Ah, é? Porquê? Porque quando uma das coisas que existia nos coliseus, quando os cristãos eram atirados às feras, é que existia um órgão, não por ar, mas era um órgão com água, era um órgão hidráulico. Sim, conheço. E, portanto, o som que nos coliseus se tocava, até por causa dos gritos e tal, enquanto eles estavam ali a morrer, era um som de um órgão hidráulico. Ai, não. E, portanto, no início do cristianismo, quando nós começámos mais livres a trazer isso como instrumento, alguns cristãos detestavam aquilo porque os recordava os seus familiares que perderam a vida no Coliseu. Imaginemos, e agora? Agora tem que ser. Agora tem que... É curioso ver essa história da igreja. Ou seja, inicialmente até era um instrumento que era assim odiado, e depois é que futuramente nós, claro, adaptámos Adapta-se. E também foi homenagear aqueles que partiram, não é? Porque também depois foi como recordar e não esquecer as nossas origens, ou seja, não esquecer que somos chamados a dar a vida, ou seja, então o instrumento foi ficando e depois tornou-se ser hidráulico, passou ar, ou seja, e foi-se adaptando por aí fora. E, como digo, mas pronto, finalizando um bocadinho, é esta ideia que falamos, ao equilíbrio, a Eucaristia, que é dos escuteiros, da catequese, e a Eucaristia, que é a dominical, mais solene, um tempo forte da Igreja, em que naturalmente necessita de outra música, não é? Claro. Para culminar, gostava de fazer uma reflexão pequenina, gostava de ouvir da sua parte, e que é interessante. Quando se separa o nascimento da morte de Jesus Cristo, então o que sobra do Evangelho? Quando se separa o nascimento da morte de Jesus Cristo? Quando há uma coisa, o nascimento é uma coisa, a morte de Jesus é outra. Acho que é um Evangelho que não é o Evangelho que nós conhecemos, não é? Não podemos
é quase como pegares num livro e tirares o fim ou tirares o início. Se tirares o início não percebes a história, se tirares o fim fica sem sentido e, portanto, tanto uma como a outra é necessária. Muito obrigado, Padre Vitor. Pronto. Muito obrigado. Gosto de falar consigo. Sempre. E obrigado a todos que supostamente poderão nos acompanhar, que tentaremos ter algo deste género, também se for bom para vocês. Não se esqueçam de pôr gosto e de seguir também a página, tanto do Facebook como do YouTube da comunidade e também da Verbum Vitae, e contamos convosco para a próxima vez. Bom ano.